Olá, pessoal do Dominantes Online. Eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia do curso. Nessa videoaula, a gente vai continuar falando sobre reprodução, agora os tipos de ovos que ocorrem. Vamos primeiro começar a falar sobre o vitelo? O que seria o vitelo? A distribuição e a quantidade do vitelo no óvulo é o que vai determinar as distintas formas de óvulos e as diferenças nos padrões de segmentação. Então, quanto maior a quantidade de vitelo, menor a velocidade de divisão. O vitelo, na verdade, ele é a reserva nutritiva que o embrião vai precisar para se desenvolver. Por isso, animais que vivem com a mãe no interior, materno, se alimentando constantemente, como por exemplo é o caso dos mamíferos, a quantidade de vitelo vai ser muito menor do que, por exemplo, nos ovos de aves, que precisam ficar longe. O desenvolvimento embrionário é totalmente externo, afastado da mãe, ok? Então, a quantidade de vitelo, ela varia. E aí, como eu acabei de colocar para vocês, quanto maior a quantidade de vitelo, menor vai ser a velocidade de divisão daquele embrião ali dentro. Então, os ovos eles são classificados em diferentes tipos, de acordo com a distribuição desse vitelo. A gente tem os ovos chamados de oligolécitos. Então, toda vez que a gente vê o prefixo óligo em biologia, significa pouco. E lécito é o vitelo. Então, oligolécitos ou isolécitos, iso de igual, eles apresentam pouca quantidade de vitelo que vai ser distribuído de forma homogênea no citoplasma. Por isso que é óligo ou isolécitos. Eles estão presentes nos cordados, equinodermos, moluscos, anelídeos, nematóides, plateumintos e muitos invertebrados marinhos. Então, cordados, entramos nós nessa aí, Então, a gente tem o núcleo da célula, ok? E a gente tem os grãos de vitelo. Então, olha como o ovo ele tem um oligolécito. Olha como ele é oligolécito, pouco vitelo, ok? Uma pouca quantidade de vitelo ali dentro. Os ovos heterolécitos, hetero significa diferente, eles vão possuir uma média quantidade de vitelo, ficando mais concentrado no que a gente está chamando de polo vegetativo. Polo vegetativo é o polo contrário ao núcleo, ok? Em comparação ao polo animal, que a gente chama de onde tem o núcleo. Ocorre em anfíbios e alguns peixes. Então, olha lá um ovo heterolécito. Olha aqui o polo animal, onde a gente encontra o núcleo, e olha aonde a gente tem os grãos de vitelo. Então, ele se separa, a gente consegue ver bem a diferença, por isso que é um ovo heterolécito. Os ovos telolécitos, telos, em biologia, significa extremidade. Eles têm muito vitelo distribuído de forma heterogênea no citoplasma, com nítida separação entre o polo animal e o polo vegetativo. Ele é encontrado em aves, répteis, peixes e moluscos cefalópodes, lula, polvo, tá? Esse tipo de ovo é próprio de anfíbios. Então, olha só como é que ele é. Ele é bem distribuído, muito vitelo, a parte animal ela fica um pouco mais distanciada e o vitelo, na extremidade, bastante acumulado, ok? Já os ovos centrolécitos, centro significa meio, eles vão apresentar o vitelo ocupando, olha, a região central do ovo e não a extremidade como o telolécito tinha. Esse tipo de ovo ele é encontrado na maioria dos artrópodes. Então, pensa em inseto, pensa nesse tipo de ovo aqui, ok? Então, olha lá, a gente tem o núcleo e em volta do núcleo a gente tem lá os grãos de vitelo. Bom, durante a segmentação, a clivagem, que são as primeiras divisões celulares, a gente tem um aumento no número de células. Então, começou a dividir, começou a sofrer sucessivas mitoses, então a gente vai ter um número considerado de células aumentando. Mas não há aumento do volume do embrião, tá? Então, o zigoto, o óvulo, a célula óvulo, ela se divide, mas a gente não tem um aumento do embrião, é somente realmente divisão celular.
E aí, essas novas células formadas, a gente já viu na aula de embriologia, né? Se não lembra, dá uma voltada nessa aula. A gente tem a formação dos blastômeros. Cada célulazinha, então, ela vai ser chamada de blastômero. E aí, a gente tem a distribuição desse vitelo no óvulo. Conforme a célula vai se dividindo, o vitelo, que como eu disse para vocês, é a reserva nutritiva, ele vai se espalhando ao longo daquele ovo. E aí isso vai determinar, então, o tipo de segmentação. Então, tipos básicos de segmentação. Ela pode ser holoblástica, e aí quando a gente tem o prefixo holo em biologia, isso significa total. Então, ocorre em todo o ovo, tá? São os alécitos, isolécitos ou heterolécitos, ok? Alécito quando não tem, né? Sem o vitelo, isolécito, oligolécito, aquele que tem pouco vitelo, e heterolécito, aquele que a gente consegue diferenciar bem o vitelo do polo animal. E a gente tem a divisão, a segmentação do tipo meroblástica, que é parcial. Ela ocorre apenas na porção aonde está o núcleo. E aí a gente passa a chamar de cicatrícula. Então acontece muito nos telolécitos e nos centrolécitos, que são esses dois últimos que eu mostrei para vocês. Vamos falar um pouquinho da segmentação holoblástica. Ela pode formar células de tamanhos iguais ou diferentes entre si. E aí essa condição é definida na terceira clivagem. Então a célula divide uma vez, duas, divide duas vezes, 4. Quando ela se divide em 8, né, na terceira clivagem, a gente tem então como saber se ela vai ser de tamanhos iguais ou diferentes entre si. Há 3 tipos de segmentação holoblástica na natureza. Aquela que é igual, ocorre em ovos alécitos e isolécitos. Todas as células vão ser formadas do mesmo tamanho. A gente tem a subigual, que ocorre nos ovos isolécitos. São formadas células de tamanho diferente, mas a diferença não é muito acentuada. E a gente tem a desigual, que ocorre somente nos heterolécitos, e aí elas são formadas por células com diferenças acentuadas no seu tamanho. E a segmentação meroblástica, para a gente terminar, tem 2 tipos básicos. Tem a discoidal, que ocorre nos ovos telolécitos, e aí a divisão ocorre na região da cicatrícula, que é onde tem o núcleo, como eu disse para vocês, e tem a superficial, que ocorre nos ovos centrolécitos. Aí, nesse caso, as divisões ocorrem no núcleo, que posteriormente vão migrar para a periferia dessa célula. Tá legal? Galera, obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima videoaula.